E a série Identidade, vocês estão curtindo? Tá muito bom. Quem está vindo pela primeira vez aqui? Ergue a mão. Não, primeira vez, gente. Ô, meu amigo, Deus abençoe a sua vida, viu? Já ficamos felizes, só de você estar aqui. Viu? Deus te abençoe, que você encontre o eterno, o Jesus, nosso Deus aqui. Em nome de Jesus, amém? Pois alguém vai te dar um abraço. Né, Rodrigão? Se eu fosse eu ia agora, Rodrigão. Aí, tá vendo? A igreja entende, cara. É assim, aí, bem-vindo aí, ó. Sinta-se amado, cara. Eu vou também, bicho. Ah, cara, fiquei com inveja agora. Deus te abençoe, viu? Paz. Aleluia. Mais alguém? Mais alguém? O Rodrigão quer abraçar alguém hoje. Deixa, né, Aline? Você deixa, né, Aline? Cara, a gente é ativo fixo da igreja, né, Rodrigão? Mais alguém? Fica com vergonha, não. Xandão, chique? Xandão, agora intimidade, cara. Tá bem? Adriano, tá bem? As crianças? Não, tá bem? Então tá bom. Aleluia. Dona Marisa? Dona Marisa não veio hoje, aleluia. Foi lá ontem, chorou, não? Meu Deus, cara. Ah, Dona Marisa, um beijo. Ah, como a gente tá chique, igreja. Tá na live, meu Deus, cara. Aleluia, glória a Deus. Dona Marisa, olha isso aqui. Agora olha isso aqui, ó. Isso aqui não é igreja. Fala pro seu irmão, isso aqui não é igreja, velho. Fala pro outro, fala de verdade mesmo. Isso aqui não é igreja, cara. Não, fala de verdade mesmo. Fala aí, cara. Fala pra ela aí. Fala, não é igreja isso aqui não, velho. Tá louco, mano. Mas fala pra ele agora, isso aqui é família. É, família. Aplaude agora. Agora aplaude. Jefinho, vem aqui do lado do Diegão, Jefinho. Fique sozinho não, senta aqui do lado, isso. É ruim olhar e ver alguém sozinho. A Jéssica, senta ali do lado da luz, Jéssica. Senta, Jéssica. Senta. O pastor queima o filme todo mundo. Aleluia. Gente, série Identidade, tá incrível demais, não tá? Sabe o que eu achei maravilhoso do pastor Vinícius Tião, vulgo Tião? Alguém? Ele se apresentou como pastor Vinícius? Nem sabe quem é. E o Tião? Tião, alguém sabe que é? É o Tião, então, né? Tiãozinho, eu tenho uma amizade com ele de mais ou menos uns 25 a 30 anos, cara, de amizade com ele. E quando a gente se converteu, ô Tatá, tira uma foto pro Juan trocar aquela foto da thumbnail, nossa, tô bala. Tira uma foto e fala para ele trocar lá, por assim, ó. Vai, Tatá. Aproveita, porque ele sempre marca comigo, eu não trago roupa, não me preparo e a gente fica lá, tem que trocar. Dá, vê se dá aí, Juan, faz milagre lá no Data Show. No PowerPoint lá, sei lá, Photoshop. Onde que eu estava? Do Tião. Cara, o Tião, ele está carregando uma mensagem que eu acredito que não é uma mensagem. É uma mensagem encarnada, uma mensagem viva. Ele falou da vida dele aqui. E eu sei que foi poderoso. Eu tive muitos testemunhos de vocês mesmo, do feedback da mensagem dele. E eu me alegrei muito com isso. Porque o corpo de Cristo é assim, eu carrego uma porção, outro outra, e outro outra, e assim a gente vai construindo uma casa espiritual para Jesus, amém? Então eu acredito que eu fiquei muito feliz, cara, pessoas que falaram, cara, eu entendi, eu rompi, eu precisava disso, daquela palavra, daquela mensagem, e me fez caminhar, me fez repensar, me fez recalcular a rota, e estamos firme e forte, cara. E já era para ele ter vindo antes, mas calhou bem na nossa série de ele vir, e eu tenho certeza que foi maravilhoso. Então eu faço ressalvas aqui, eu nunca recomendei uma mensagem minha no YouTube,
mas não que não possa fazer isso também, mas assista a mensagem no YouTube, no Spotify, que a gente está demais. E para você, sabe, escutar a mensagem e receber de Deus aquilo que Ele quer fazer na sua vida, na vida da igreja, enfim, amém? Eu queria aqui, mais um domingo de série, Identidade. A gente falando bastante coisa sobre identidade. E hoje eu queria falar um pouquinho de identidade. Queria que você abrisse a sua Bíblia em João 15, 16. João 15, 16. João 15, 16 diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Parte A, né? Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Olha o segredo aí, quer receber de Deus? Dê fruto, fruto que permaneça. Está o segredo aqui, ó. Vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Porque aquilo que você vai pedir, querido, não é somente para você, mas é para fazer a obra, para estar inserido no contexto, na jornada da fé de Deus, e vocês darem fruto. E o que é dar fruto? Dar fruto é você fazer algo para Deus que impacte. Impacte, é isso, Nicão? A sociedade, a sua empresa tem um propósito. Ela não é só ganhar dinheiro e ter funcionários, mas é transformar a vida de alguém. Então a sua vida, o seu carro, a sua casa, a sua roupa é para impactar. Tem um livro ali na nossa Poema Store que fala, a sua vida fala. É um livro muito da hora, um livro jovial, mas cabe também para as pessoas mais experientes, mais velhas. Mas é incrível esse livro, porque fala, toda a nossa vida fala. O jeito que eu me sinto, o jeito que eu cumprimento as pessoas. Então, alguma coisa está falando. Mas nesse versículo aqui de João 15, 16, eu quero evidenciar aqui, vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês. Cara, é tão bom escutar isso aqui, e eu sou um pouco chatinho até com vocês, né? Porque às vezes a gente não celebra. Mas você imagine Jesus chegar e olhar e falar, é você. João, Gabi, semana que vem é nós. Eita glória. Aleluia. Tem que voltar aqui, João. Aleluia. Depois a gente fala. Mas é extremamente doido isso aqui. Porque parece que a gente está aqui porque Deus escolheu a gente. Eu vim aqui nessa igreja. E eu não sei se vocês vão lembrar, mas no primeiro domingo de série eu falei assim, mano, o que vocês estão fazendo aqui? Acho que o Vinícius até repetiu essa pergunta. É muito importante você saber o que você está fazendo numa igreja. Porque Deus sempre tem algo a mais. Se você for ler a Bíblia lá, nós vamos entrar um pouquinho nesse contexto até lá de Saul. Saul, ele foi procurar as burras do pai, os burros do pai, os cavalos do pai, e voltou rei de Israel. Então aquilo que você está fazendo, aquilo que parece que saiu do controle, cara, Deus tem um propósito, Deus tem um destino. Então se Jesus fala aqui pra gente que não foi a gente que escolheu ele, mas ele nos escolheu, você já não deve estar aqui à toa. Não é mais você que vem na igreja, é Jesus que te plantou nela. Amém? Então aqui nasce um propósito.
aqui nasce um propósito, ou deveria de nascer, ou vai nascer um propósito, amém? Que coisa mais chata, querido, é ir na igreja e não participar do corpo, não celebrar a vida na vida, não ter vida com o próximo, é sem graça, é sem graça demais, cara. Então você participa do corpo, cara, você vê os irmãos bicudo, você vê os irmãos chato, você vê os irmãos da hora, você vê os irmãos que tem mais dinheirinho, você vê os irmãos mais pobrinhos, e você está lá no meio deles, sendo transformado, tocando no corpo e sendo tocado pelo corpo de Cristo. Então, e Deus deseja isso para todos nós. É aqui que vai ter, sabe, o poder de Deus, a provisão de Deus, para a gente se tornar uma família espiritual. Mas tudo começa aqui, ó. Vocês não escolheram estar aqui, Deus desejou. De alguma maneira, sobrenatural, espiritual, você está aqui porque Jesus quer que você está aqui. Que, acredito eu, quem não quer estar aqui vai embora daqui, ué. Vai procurar o seu caminho, a sua vida, a sua igreja, a sua família espiritual. Então é muito importante a gente saber disso. Até também pelo sistema, não posso falar que é sistema, mas até também por causa da aceitação que o ser humano busca e deseja ter na vida. Cara, aceitação é um negócio doido, porque para ser aceito eu já fumei maconha, para ser aceito eu já cheirei cocaína, para ser aceito eu já fiz coisas terríveis, sexuais, um monte de coisa, simplesmente para contar numa rodinha. Então, para ser aceito, a gente desce o nível de identidade nossa. Você não está afim, você não quer fazer, mas você acaba fazendo para quê? Para ser aceito. Então aqui, esse versículo, quem fez alguma coisa, ou quem pode falar que fez alguma coisa para Jesus escolher a gente? Não dá. Agora, uma coisa eu tenho certeza, que Jesus escolhe os excluídos. Jesus escolhe os deprimidos. Jesus escolhe os rejeitados. Jesus escolhe as coisas ruins para confundir as boas, as loucas para confundir as sábias. Esse é o nosso Jesus. Então, nesse mérito, cara, você vai ver, a gente não tem mérito nenhum. Então, por isso que a honra e a glória é de Jesus, porque é Ele que nos escolheu. Amém? Então, você tem que saber agora o porquê que você está aqui, porque Ele te escolheu para estar aqui. E o próprio versículo responde isso, para que vocês deem fruto, fruto que permaneçam. E vocês peçam a Deus o que vocês quiserem, que o Pai Celestial vai conceder para vocês. Aleluia! Glória a Deus por isso. Então, a partir daqui, eu quero contextualizar agora a mensagem. E eu quero falar de Davi. Todo mundo conhece um pouquinho da história de Davi, amém? Todo mundo aqui conhece um pouquinho da história de Davi? Conhece, meu amigo, a história de Davi? Seu nome mesmo, meu amigo? Gilmar, está aqui, Gilmar? Brincando, Gilmar, está tudo bem? Você conhece um pouquinho da história de Davi, não? Fica tranquilo, tá? Não quero expor, não. É para eu vir explicando, para todo mundo ficar dentro da mensagem. Agora, abre sua Bíblia comigo em 1 Samuel 16. Primeira Samuel 16, versículo 6. É claro que eu estou... Nessa época aqui, Gilmar, existia um rei que se chamava Saul. Saul era o rei de Israel. E esse rei foi levantado por Samuel, o profeta Samuel. Samuel um dia ungiu esse Saul a rei. Só que esse Saul desobedeceu e agora Samuel está indo ungir Davi. Pois a Andressa e a Jennifer explica aí para vocês, beleza? Se você não pegar aqui, vocês perguntam para ela aí. E bora lá, tem GC também quarta-feira, viu? Né, Vi? Alguém aí, ó.
Mata-leão. Estamos fazendo jiu-jitsu agora. Os irmãos agora é armlock voador. E aqui entra no 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6, diz assim: quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou. Deixa eu contextualizar um pouco mais. Nesse momento, então, Samuel está indo ungir Davi. E aí Deus falou para ele, ó, pega um cordeirinho aí, vai sacrificar. Ah, mas Saul vai me ver, Deus. Deus fala para Samuel, Samuel, pega lá um sacrifício, fala que você está indo sacrificar, mas vai lá na casa de Jessé. O rei que eu vou ungir vai estar lá na casa de Jessé. Jessé tinha 7 filhos. Tá? Para vocês saberem. E aqui entra agora aqui esse versículo. Diz assim, quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. Eliabe, a tradução do nome Eliabe é, meu Deus é pai. Quem era Eliabe? Eliabe era um soldado. Soldado andava com armadura de guerra, espada embainhada, faquinha do outro lado, deveria ter um corpo trincado, deveria ser um homem alto, cara de guerreiro, macho alfa. Então pensa, Samuel, um senhor, profeta de Israel, vê Eliabe. Opa! Tradução do nome de Eliabe, meu Deus é pai. O cara é soldado, homem poderoso, homem valente, homem de estimada posição. O que Samuel pensa? É esse. Achei o cara para ungí-lo como rei. Ó, os tenentes estão ali dando risada, né, tenente? Eliabe não era igual a vocês não, viu? Mas se alegrem por isso. Então vem Samuel e fala, Samuel pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. O 7, o Senhor contudo disse a Samuel, não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem, tinha 2 pontos aqui, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Cara, isso já me empolga muito. Por quê? Cadê os valentões? Cadê os sábios dessa terra? Cadê aqueles que andam de... Não vou falar porque alguém deve ter no nosso meio. Mas essa aqui eu acho que não. E tudo bem se você tiver um dia. Mas cadê aqueles, cara, que tem prédios, construções, Lamborghini? Cadê esses caras? Quando eu fui em algumas empresas em São Paulo, e eu fui em muitas delas, fui prestar serviço, ficar um mês, participar de vários projetos. E os caras engravatados, os caras que podiam, sabe, fazer 1 e 6 zeros, assinar um cheque, ou fazer um Pix de milhões. Mas quando eu entrava no banheiro, tinha um senhorzinho. Eu vejo uma nuvem de glória, ande subindo, com o radinho ligado, limpando o banheiro. Eu falo, meu Deus, que Shekinah que é essa no banheiro, cara? A glória de Deus. E aí eu ia lá no estacionamento, mais um crentinho lá, cantando Cassiane. Veja o sinal, tá com muito louvor. E eu, meu Deus, cara. E aí você começa a conversar e eles vêm, a paz do Senhor, querido. Que o seu dia seja cheio de Jesus, o Senhor da glória. E você fala, meu Deus, já vai estar indo para trás assim, ó, de tanto poderzinho que vai saindo. Cara, Deus resolveu se esconder dentro desses, velho. Nada impede um empresário de ser, mas a Aline leu do jovem rico aqui. Imagine a gente ter que apresentar para Deus coisas terrenas, coisas, sabe,
Mano, é apresentar para Deus as marcas de Cristo na nossa vida. Se você for ler o Evangelho de Filipenses ali, os caras estavam brigando com quem era da circuncisão, quem não era da circuncisão. E nos dias de hoje, se você talvez for pegar pastores que valorizam igrejas cheias, os carros importados, os telões de LED, eu não estou falando que a gente não pode ter isso. Essas coisas que não podem nos ter, essa é o termo. Isso é a parada do nosso coração. Mas a gente iria ver, talvez a minha igreja tem 1000 membros, a minha tem 3.000, a gente batizou com tanto amor, com tanta paixão, 2 almas ontem, cara, para a glória de Deus. E o nosso trabalho está sendo incrível aqui. Mas quando Paulo começa a olhar para os religiosos daquela época, Paulo começa a ver eles, cara, eu sou da circuncisão, foi Paulo que me batizou, foi fulano que me batizou, Deltrano que me discipulou, e não sei o que lá. Daí Paulo fala assim, cara, eu não quero nem brigar para essas coisas, eu não trago para vocês quantas pessoas eu já batizei, quantas igrejas eu já fundamentei, com quantos pastores eu discipulo, eu carrego comigo as marcas de Cristo. O que nós iremos apresentar para Deus? Prédios, carros? Ou vamos apresentar para Deus obras eternas, como diz Coríntios? Não são obras de palho, de pena, feno ou madeira, são obras de ouro. E obras de ouro, querido, é levar para o céu as pessoas, é discipular, é cuidar das pessoas. Então, e o Danduque? E quem é o Danduque? Por que você fala do Danduque? Você não fala da sua visão, Dezão? Porque a visão do Danduque é muito mais alta que a minha. É um homem que está com mais de 70 anos de idade, tem gastado toda a sua vida por evangelho. Então ele tem rodado o Brasil inteiro. E um dia ele veio na Poema ali, Taubaté, e ele falou, cara, as igrejas brasileiras, elas medem a unção de um pastor por números de igreja. Qual o tamanho da sua igreja? Isso está errado. Não deve ser assim. E o brasileiro é assim, de aparência. Se Samuel, que era um profeta, que entrava na presença e saía de lá vivo, isso já era um milagre, querido, entrar na presença de Deus e sair vivo. Samuel era essa pessoa, era um homem profeta que agradava o Senhor. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Samuel viu a aparência de um homem de soldado. Quem dirá nós? Mas louvado seja o nosso Senhor, que vê o coração, mas o homem vê a aparência. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu este. Eu acredito que veio tanto temor na vida de Samuel ali na hora, que ele falou, mano, o negócio é sério. Se esse cara aqui, de posição, valente, já foi rejeitado, então o negócio é sério. Deixa eu me atentar à vontade de Deus. Porque, querido, discernir a vontade de Deus é difícil, cara. Fazer o que Ele te chamou. E eu sei que essa pergunta, o que você está fazendo aqui, incomoda muita gente. E nós somos uma igreja, cara, que quer fazer você entender isso. Pode ver, eu não fico falando assim, ó, vamos abrir um ministério tal, vamos abrir um ministério tal. Algumas necessidades eu enxergo aqui. A gente fala, cara, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, numa necessidade. Mas vai ser tão mais poderoso, tão mais impactante, e vai fluir tão melhor, se você tiver essa revelação de Deus. Se você sabe, mano, eu sei o que eu estou fazendo aqui. O Yuri, cara, um cara chegou todo quadradão, daquele jeitão, jiu-jiteiro, marrento, olhando, observando, jiu-jiteiro. E aí, Yuri? Algumas igrejas já abrindo jiu-jitsu. O cara ficou discernindo 1 ano, Yuri.
Um ano, cara. Eu não cheguei lá, tá na hora. Se a igreja tiver que ficar aqui dentro por anos, nós vamos ficar, querido. Até Deus falar com você, cara. Até Deus falar com você. E aí o Yuri chegou em mim, Dezão, acho que tá na hora, cara. Tá na hora o quê, Yuri? Cara, tô a fim de fazer jiu-jitsu. É a primeira coisa que um homem que vai implantar um ministério, e através do jiu-jitsu nós vamos ganhar para Jesus, Yuri. Nós já estamos ganhando. Já estamos ganhando, querido. É o cara semear no próprio ministério. O Yuri falou, Yuri, tem tatame? Não tem, Dezão, mas pode deixar que eu vou semear. Eu falei, uau, é o Senhor que chamou mesmo. E ninguém falou para ele nada. Já chegou semeando. É claro que a gente quer dar o amparo, o suporte. Então a gente não passa às vezes muito recado aqui. Você que tem filho, você que quer praticar, cara, traga aqui, sabadão, siga no Instagram que a gente solta lá, enfim. Mas essa é a ideia, porque a gente vê a aparência, a gente vê o status, a gente quer, sabe, ter ali embaixo o PR na frente, ou o líder. Mas, cara, não é aparência, então, deixa eu voltar, né? Então, Jessé chamou Abinadab. Abinadab, meu pai está disposto. Meu pai é nobre, é o significado de Abinadab. Mas esse aqui, a Bíblia não fala que Samuel ficou resenhando com os próprios pensamentos. Samuel já de cara, também não é esse. Então, o 9. O Senhor também não escolheu este. O 9. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel. Mas este disse, também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhes disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé, estes são todos os filhos que você tem? Ó Samuel, cara. Por que Davi não estava ali? A Bíblia não fala isso, querido. Mas Davi estava pastoreando ovelhas. Uma profissão nada nobre daquela época. Uma profissão que não tinha valor. Deixou lá, porque assim, põe para fazer alguma coisa. Então Samuel, agora o profeta, cara, tem mais algum? Então perguntou a Jessé, estes são todos os seus filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar, cara. Meu Deus. Agora você imagine Davi, cuidando das ovelhas, dormindo no pasto, chegando no outro dia, nunca viu uma mesa posta. Davi chegando, talvez para comer, com seus irmãos, a sua família, como todos nós gostamos. A Aline arruma a mesa, faz o almoço todos os dias e grita lá. Desce, aí meus filhos vão lá, me chamam para a gente comer junto. Uma coisa nobre. Olhar no olho, trocar ideia, e falar, e briga ali, e acontece um monte de coisas, às vezes. Boa e também de alinhamento. Casal não briga, filho não briga, é alinhamento. Para todo lado. É ou não é, seu Washington? Mas Davi não tinha isso, cara. Mas o dia que chega a vez de Davi, talvez eles estavam acostumados a sentar e fazer a mesa, todos os dias. E Davi ficava lá, no pasto, pastoreando, cuidando das ovelhas. Mas nesse dia, cara, isso é maravilhoso, eu não sei como que você pensa isso. Mas imagine falar assim, agora chama lá esse caçula aí, porque nós não vamos sentar na mesa enquanto ele não chegar, cara. Aí você imagine alguém indo lá chamar Davi, voltando ali, e Davi vê a mesa pronta, os irmãos tudo ali, ele fala, azedou para mim aqui hoje o negócio, cara.
estou lascado, estou arruinado. Talvez pela primeira vez na vida de Davi ali, uma mesa posta para ele comer com seus irmãos. Entenda bem, querido. Davi foi escolhido do Senhor para sentar na mesa, cara. Então, Jessé mandou chamá-lo. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para a mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, aleluia, levante-se e unja-o. Ah, cara, a mensagem está desconectando agora aqui, velho. Feche seus olhos um minuto, querido. Espírito de sabedoria e revelação, eu me submeto à sua vontade, ao seu senhorio nessa noite. E eu repreendo na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo todo espírito de atrapalhação no nosso meio. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus Cristo todo espírito que quer trazer confusão nas mentes e no coração aqui nessa noite. E eu declaro que os céus estão abertos sobre a igreja de Caçapava, sobre homem, sobre mulher, seja crianças, jovens, adultos ou velhos. Eu declaro revelação do Espírito Santo de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em nome de Jesus, cara. Aleluia. Aleluia. Então, Deus falou para Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir desse dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá, cara. O que é que você está fazendo nesta igreja? O Senhor está mexendo na sua identidade. O Senhor está equalizando os seus pensamentos. Já são 4 domingos chacoalhando a estrutura do nosso ser, mexendo, abalando os nossos pensamentos e crises, cara. E isso talvez não vai parar, porque eu tenho crises ainda, em fazer, em aconselhar. E ontem foi um dia de crise para mim no batismo. Eu compartilhei com alguns irmãos, foi maravilhoso o batismo, mas foi dia de crise. Como pastor da igreja eu fiquei... E eu já chamei 2, 3 que eu posso confiar. E eu já falei ali, já puseram a mão na minha cabeça e já oraram por mim. E tudo se estabeleceu e fomos celebrar o batismo. Mas o Senhor não vê como o homem vê, cara. Isso alegra muito o meu coração. E por quê? Porque às vezes a gente fica procurando no nosso meio os mais capacitados. A gente não olha para essa igreja, vê a necessidade da igreja, vê a necessidade dentro de uma empresa, vê a necessidade dentro da própria família. E não estou falando a família espiritual não, a família biológica. E a gente não assume o nosso posto, a gente não assume a nossa posição. O Senhor não vê como o homem vê. Isso está falando, se você está sendo rejeitado, excluído, se você é um zero à esquerda, querido, o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor vê o seu coração, não é a sua habilidade. O céu, o alistamento do céu não são os mais fortes, não são os mais bonitos, não são aqueles que têm mais dinheiro. O alistamento do céu é quem tem o coração quebrantado e contrito. O alistamento do céu é quem consegue fazer e discernir a vontade do nosso Deus, e quem tem coragem para isso, cara. Mais um testemunho. Eu estava num culto aqui, já faz algum tempo, já faz um mês isso. Eu estava aqui adorando, profetizando, glorificando o nosso Senhor, num momento de adoração. Daqui a pouco veio assim como um raio dentro de mim: eu estou mudando
a estação dessa igreja, porque você teve coragem de fazer o que eu pedi para você fazer. Eu falei, aleluia, Jesus. Aleluia, cara, se tiver que dar cavalo de pau, nós vamos dar. Nós somos ungidos de Deus, cara. Agora, o alistamento do céu não é porque você tem curso, querido. Não é capacidade, não é habilidade humana, terrena, intelectual. Estuda a vida dos 12 apóstolos que Jesus chamou. Iletrados. A ponto de falar, deixa esses caras aí, cara. A teologia deles é igual de um que passou aqui, ó. Se for de Deus, vai permanecer. Mas aquele lá que começou, não permaneceu, cara. Agora não vão mexer com esses caras que se dizem isso aí. É mais um movimentinho, é mais um moverzinho. Não, cara, eram os 12 apóstolos. E o evangelho chegou na gente até hoje. Até hoje. A ponto de um dos apóstolos, você vai ver isso em Hebreus. Eles não pediam casa, carro. Deus em Hebreus fala que alguns dos apóstolos podiam pedir a intervenção divina, mas eles não o fizeram, porque eles queriam, desejavam a morte para estar com o Senhor, cara. Agora a pergunta fica com a nossa identidade celestial, aonde estão os nossos olhos? Aonde estão os olhos humanos? Você entrou nessa igreja talvez para prosperar, para receber, sabe, uma palavra de vitória. E se Deus não fizer, querido? E se Deus quiser ensinar você e falar não, 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 e começar, cara, sabe, a cutucar a sua vida, mostrar o orgulho, mostrar, sabe, a frieza, mostrar a apatia, mostrar a mentira. E ele começa a remover de você o opróbrio, a maldição e todas as coisas ruins, a falta de caráter. Então esse papinho vem aqui que Deus está aqui. E coloca os irmãos para falar que trocou de carro no final do ano. Cara, isso é aparência, isso... Se o seu carro não é de Deus, não é do reino de Deus, querido. O meu carro é do reino, então enfia os crentes lá e dá carona para todo mundo. E não pede gasolina no final. Tudo que eu tenho é do Senhor, mas não fez uma obra, não dá uma cesta básica, não acude, não sacode, não pega uma ligação, não fala com ninguém, para semear, para compartilhar, para pagar alguma coisa. Aleluia. Então agora nós vamos lá no 17, então aqui Davi é ungido rei. E é claro que começa um processo na vida de Davi. Aqui a gente começa a ler de um capítulo para o outro. Mas Saul reinou 42 anos, diz a Bíblia. Davi para assumir o trono foi mais um tempo ainda, querido. E muito tempo. E o versículo 1 Samuel 17, 34 agora. 1 Samuel 17, 34, cadê? Está aqui. Deixa eu contextualizar, senão não vai dar para o meu amigo Gilmar aprender, pegar também a história aqui. Então Davi é ungido rei na frente dos seus irmãos. Agora o irmão excluído, o irmão rejeitado é ungido rei na frente de todos os seus irmãos. Glória a Deus, aleluia. E daí Davi voltou a pastorear as ovelhas, querido. Davi voltou para o mesmo lugar. Mas eu acredito que ele voltou diferente, porque o Espírito do Senhor se apossou dele. E aí um dia ele está lá, e aí entra aquela guerra de Israel. Israel vai não é no deserto, nas montanhas rochosas, e Golias começa a desafiar Israel. Você conhece essa história, amém? Então o gigante Golias começa a desafiar por 40 dias o Israel, a nação de Israel, e falando, me traga aqui um homem. E aí um dia o pai de Davi, Jessé, preocupado com a família, com os irmãos que estavam na guerra, falou, cara, vai lá Davi, leva pão para os seus irmãos, leva comida para os seus irmãos, e leva também para o tenente, para o sargento dessa missão. E veja como é que estão os seus irmãos, e me traga notícia deles. Cara, Davi mais uma vez não pediu, Davi estava na sua posição,
pastoreando as ovelhas. E aí entra o contexto que eu quero dizer aqui. 1 Samuel 17:34. Diz assim, Davi... cara, eu vou ter que contextualizar mais um pouquinho. Então Davi chega lá, deixa eu contextualizar, querido, perdão. Então Davi chega lá, leva comida, entrega para os caras que vão ali distribuir. E Davi vê Golias desafiando Israel. Então Davi vê aquilo. Davi fica mexido com aquilo e fala, meu Deus, os caras estão desafiando a nação de Israel, o exército do Deus vivo. Como assim? Não pode acontecer isso. E aí a notícia que saiu do rei Saul daquela época foi, quem for lutar com esse Golias, vai ter isenção de impostos, vai casar com a filha do rei, e vai ter um lugar na família real. Então Davi fica muito interessante, e ele começa a discutir, se você for ler o 17, ele começa a discutir com os irmãos dele, porque os irmãos dele falam assim, cara, você é só um jovenzinho, você é só um carinha que está lá nas ovelhas, você é petulante, você é arranhento, Davi, você é birrento, Davi, você não merece estar aqui. Aqui são para os homens nobres, são para os homens de posição, Davi. Você volta para casa, cara. Só que Davi, apossado do Espírito de Deus, vê as ofensas de Golias. E agora Davi está diante de Saul, do rei daquela época, do rei daquela nação. E aí entra o 17:34. Diz assim, Davi, entretanto, disse a Saul. Vamos pegar aqui no 31. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que mandou chamar. Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar contra ele. Então Davi falando para Saul, cara, não fique triste não, não fique com medo não. Eu vou lá lutar com esse cara. O 32, disse Davi a Saul, ninguém deve ficar. O 33, respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Olha só, Davi entretanto disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. E das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. O que Davi estava fazendo aqui? Davi tinha habilidade? Não. Davi era o mais cotado do exército? Não. Davi era o quê? Davi era um menino, um rapaz, como disse bem Saul. E não é desdenhando de Davi. Saul falou sério para ele. Mas Davi, cara, estava possuído de fé. Davi conhecia as histórias do Deus vivo. Davi não tinha, as armas corretas. Davi só tinha uma história para contar. Mas Davi, lá no seu lugarzinho, lá atrás da malhada, o que ele estava fazendo? Matando o urso e matando o leão, querido. Então Davi, nas pequenas coisas, já estava, fazendo, evoluindo e aplicando a crença que tinha no Deus de Israel. Querido, quem que matou o urso aqui? Quem que já matou o leão? Saiu no braço com o leão aqui? Talvez nem no National Geographic a gente encontra essa história de um cara que saiu vivo. E Davi estava lá. Agora, Davi, cara, só tinha uma crença. Davi foi ungido com o óleo, com chifre. E chifre fala de ungir de um homem, de uma unção de guerra. E você vai ver a vida de Davi, cara, era um homem de guerra. Era um homem que derrotava exército, derrubava gigantes. E é essa mesma unção que está sobre nós.
Mas eu quero dizer para você quantas circunstâncias Davi teve que enfrentar. De 7, cara, Davi foi o último a ser cotado. Então Davi deveria olhar para a família dele e olhar, mano, os meus irmãos são zica demais. São homens de guerra. Imagine as histórias que os irmãos não contavam para Davi. Isso eu estou prefigurando aqui, não está na Bíblia isso. Mas deveria ser assim, aí Davi, quantos você matou hoje? E Davi falava, não, hoje não foi, de boa lá. Hoje só fiquei olhando as ovelhinhas do pai. Ah, Davi, você tinha que ver o cara que eu ergui na espada. Você tinha que ver a hora que eu degolava o pescoço. Você tinha que ver os gemidos de dor. Você tinha que ver, Davi, a gente indo em cima dos filisteus e eles batendo em retirada. Davi não tinha nada, querido, dessa história. Então imagine o coração daquele menino. Ele só tinha uma valentia, cara. Ele só tinha coragem. Sabe, mas sabe o que foi poderoso da vida de Davi? Ele não negligenciou o cargo que foi lhe incumbido. Davi matava leão e não falava para ninguém, querido. E ele puxava muitas vezes ainda a sua harpa e glorificava a Deus. Davi lá atrás das malhadas ficava no urso e no leão. Um dia um urso e um leão, e a gente matando um leão por dia. E o urso, querido, tem um urso também. Então imagine Davi escutando, sabe, toda aquela opressão. Você é um menino, você é um rapaz, você é um jovenzinho, você não tem habilidade nenhuma. Mas Davi só encarou e foi servir o pai mais uma vez, levar comida para os irmãos. Então Davi fala para Saul, cara, o que eu tenho, o que eu tenho para te falar, Saul, é que eu matei um urso e eu matei um leão. Porque eles pegavam as ovelhas, eu ia lá e arrancava da boca deles. Qual é a história que você tem para contar, querido? Sabe o que me lembra aqui agora? Aquela viúva que não tinha nada para comer em casa. O profeta chega para ela e fala assim, o que você quer que eu faça? Ah, nós não temos nada para comer, eu tenho um pouquinho de azeite e eu vou comer. Olha para você ver como Deus é poderoso, cara. E aí o profeta fala assim, então faz o seguinte, faz um pouco para mim, um bolo lá, que eu estou indo lá. Ela ia fazer aquele azeite, ia comer. Quando ele chega lá, ela faz o bolo, dá para ele comer, e ele fala assim, ó, pega todas as vasilhas que você tem na sua casa, que o azeite eu vou virar assim nas vasilhas e não vai parar mais, até a última vasilha que você trouxer. Isso fala do que, querido? Isso fala de começar com aquilo que você tem na sua mão. Isso fala de você começar a colocar pequenininho, ser pequenininho, porque isso vai se tornar grande. Porque a parada é não aquilo que você pode dar ou fazer, mas é o quanto Deus pode fazer através e na sua vida, querido. O evangelho é assim. O evangelho não é para levantar a opinião humana. O evangelho não é para levantar o caráter, fazer uma placa de melhor pastor, de melhor apóstolo ou disso. O evangelho é para que fique evidenciado o poder, a glória de Deus. E a alegria é nossa, cara. Então o que você tem na sua casa? Qual é a sua história? Você está, sabe, sendo honesto no seu trabalho? Você está devolvendo o troco em dia? Você está olhando para as menininhas na rua? Ou você está, sabe, falando, Jesus, misericórdia da minha vida? Como que você está no seu dia a dia? Qual é o urso do seu dia a dia? Qual é o leão do seu dia a dia, querido? Isso tem a ver com a sua identidade, cara. Isso não fala de uma habilidade, fala de Deus te levantar nessa cidade, nessa nação e te usar. Porque você só vai desejar a presença dEle. Aleluia. Então Davi, cara, é começar com aquilo que a gente tem, querido. Agora deixa eu escandalizar alguns de vocês. Poema Caçapava não precisa de mais nada. Precisa, Dezão, de uma banda de louvor. Precisa de um ministério assim, precisa de um ministério assado. Não precisamos de mais nada. Essa frase está rasgando meu coração já faz umas 3 semanas, cara. Nós não precisamos de mais nada.
Eu estava lá orando, Deus levanta, Deus nos dá isso, traz aquilo, traz alguém para tocar, traz alguém para pregar, traz alguém para isso. Ei, você não precisa, o que você precisa eu provejo na sua vida. Mas agora o que você deseja ser já está ali, já está no meio do povo. E a gente fica querendo uma banda, um Hilson, um telão de LED. Cara, a gente precisava melhorar o som da igreja. Aquela mesa de som ali foi R$26.000. Eu vou falar valor para você ter noção, cara. Porque tem gente que odeia, a igreja cobra para isso, cobra para aquilo. O retiro é um outro ponto, a gente não pôs R$1 a mais. Vão passar pastores lá, vão passar a banda de louvor para lá, que a gente deveria pagar gasolina, pagar alguma coisa. Então, se eu fosse você, querido, eu não quero ser apelativo, Poema Caçapava já está lançando uma grande semente na sua vida, de pagando só o custo do retiro. Você está entendendo isso? E aonde que eu estava mesmo? A mesa de som, R$26.000. Se a gente mostra a mesa nossa antiga para vocês, vocês vão falar, mano, vocês faziam isso, tirava som com aquela mesinha lá, cara. A gente via, a gente leu na Bíblia, Moisés batendo na rocha, saindo água. A gente via, a gente equalizando a mesa de droga de som, e saindo um som que glorificava Deus, cara. Os milagres aqui agora são outro. O que não pode acontecer no meio é deixar de Deus ser adorado por uma falta de alguma coisa. Se prepare um dia, se não funcionar nada de som, a gente levanta as nossas mãos e começa a cantar, cara. Mas aquela mesa foi R$26.000. O Lucão falou, Dezão, tem uma oportunidade aqui, outra ali. E eu falei, Lucão, vamos mandar uma oferta pro cara lá da loja? Ele falou, vamos. Tava eu, ele e o Diego aqui. E a gente mandou. Vai dar uma entradinha ali, 10 de não sei quanto. Dezão, pelo amor de Deus. Eu falei, vai, mano, vai. Vambora. Ele, vambora, então foi. Só que nesse meio tempo, eu falei, Deus, nós queremos essa mesa só para o som sair mais legal. E nesse mês, cara, vocês viram eu falando para vocês, quem está aqui precisando de dinheiro, conta atrasada, luz, água, cara, a gente fez isso. A gente nunca vai ter um telão de LED que custa 50 e ver os irmãos passando fome, passando vontade, passando perreio, cara, isso não é o evangelho. Nós queremos estar todo mundo alinhado, bonito, feliz. Então nós fizemos isso, cara. Daqui a pouco o cara mandou, mano, vamos fazer então. E foi no boleto, querido. Pra você ter uma noção. R$26.000. Porque alguém entra no nosso meio e fala, nossa, que som de droga. Vocês viram o som do áudio do batismo? Foi maravilhoso, mas tudo rachado. Porque não temos o equipamento próprio, não são os caras que não sabem fazer. A gente sabe, mas por enquanto a gente está tirando água da pedra e Deus está sendo glorificado. E isso não seja apelativo para você, mas quando a gente fizer, cara, uma oferta aqui, vem com a gente, querido. Vem com a gente, porque é para melhorar tudo. Aleluia. Aleluia. Então no 38, então Davi falou tudo aquilo para Saul. O Senhor vai me livrar da garra desse filisteu. No 37, estou lendo o finalzinho. Diante disso, Saul disse a Davi, vá, e que o Senhor esteja com você. O 38, o rei Saul vestiu Davi com a sua própria túnica. Colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul, não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. Cara, olha isso aqui. Saul, um rei de guerra, falou, Davi, beleza, você matou o urso, o leão, e agora você está falando que esse filisteu não vai ser nada. Então põe aqui a minha armadura, pega a minha espada. O que significa, cara? Você pegar talvez a identidade, a autoridade de alguém.
você pegar, sabe, alguma coisa de alguém, ou muito pode servir também como um rótulo na sua vida que você carrega por anos. Pode, sabe, você não funciona, você é estabanado, você é isso, você é burro, você é assim mesmo. Desde pequenininho você é assim. Cara, isso dói. Imagine você senta na mesa, derruba um copo, você faz isso desde os 3 anos de idade. Você é cabeçudo, você é mentiroso, você é garganta, você é falso. Colocaram um rótulo em você. E era o que estavam tentando fazer com Davi. Eu não quero interpretar a intenção do coração de Saul, mas se eu for interpretar, eu julgo que ele estava com uma intenção muito boa ali. É claro, cara, você vai assim. Eu estou há anos nesse exército, lutando com todos os tipos de exército e tenho vencido. E a gente sabe algumas habilidades do exército. Então põe aqui. Então foi num sentido positivo que Saul estava falando. E às vezes a gente vê pessoas querendo, sabe, nos auxiliar em alguma coisa. Mas eu julgo que para nada ficasse para o rei daquela época nenhuma palavra de glória, porque ainda assim a gente sabe como o homem é. Ele venceu por causa da minha espada. Ele venceu porque ele estava com a minha túnica ungida. Ele venceu porque eu fui o professor dele. Ele venceu porque eu isso. Ele venceu por causa daqui e aquilo, cara. Teve um cara no nosso meio. Ele foi preso. E a esposa dele passando muita necessidade. Muita necessidade. Os irmãos da igreja, ninguém ajudava. E ele começou a pensar no seu coração: puta, que igreja que é essa que não ajuda, cara? Minha esposa lá fora, eu aqui, trancafiado aqui dentro. E ele escutava de Deus falando assim: o que eu vou fazer, o que eu estou fazendo, eu não quero compartilhar com ninguém. Eu quero ser o justo e único e suficiente na sua vida. O que ela precisa eu provejo hoje. E chegava alguma coisa, e chegava outra coisa, mas não chegava a fartura. E Deus falava para ele: quando você sair daí, você vai ver o que eu vou fazer. E o cara está muito próspero hoje, cara. E ele não pode olhar para trás. Ele fala que nem, acho que foi Abraão. Fala: cara, não quero nada, porque tudo que eu tenho foi Deus que me deu, cara. Porque até as pessoas, quando vai semear alguma coisa, eu vou semear, né? Coitado. Tenha como provisão de Deus, cara. Tenha como provisão de Deus. Então, Davi agora fala: não, cara, isso é muito pesado para mim. Sabe quando alguém fala: cara, você precisa disso, você precisa daquilo. Querido, você precisa ser você mesmo em Deus. Qual é a habilidade que você tem? O que é aquilo que você tem potência para fazer? Eu falo bem, eu abordo as pessoas bem, eu abraço bem. Dezão, eu faço isso muito bem, eu sou bom de matemática, eu sou bom daquilo outro. Cara, é aí que Deus vai começar a fazer na sua vida. É desse jeito. É claro que tem muitos cursos hoje. Eu já fiz vários para potencializar, para ser aperfeiçoado. Mas aqui, cara, Davi estava rejeitando, sabe, de outro homem. E Davi, Saul vestiu Davi, 29:40. E em seguida pegou o seu cajado. Então Davi rejeitou: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. E em seguida pegou o seu cajado, o cajado de pastor, cara. Um cajado, uma profissãozinha qualquer naquela época. Davi pegou ele, cara. Pegou o seu cajado. Foi lá no riacho, escolheu 5 pedras lisas. 5 pedrinhas lisas, colocou-as na bolsa, e isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu.
Aleluia. Aproximou-se dos filisteus com seu escudeiro à frente. Perdão, enquanto isso, nossa, eu li o 42 aqui. Vou ler o 41. Enquanto isso, o filisteu com o seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses, e disse: vem aqui e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, às aves do céu, aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará a todos vocês em nossas mãos, cara. Aleluia, cara. Aplauda Jesus. Agora, por que nós nos apequenamos nas nossas vidas? Porque você tem um irmão habilidoso? Porque alguém na sua família, você tem um primo rico? Ou o seu marido talvez é mais habilidoso que você, senhora esposa? Ou a sua esposa é melhor do que você, marido? Agora eu estou falando de coisas na nossa rotina de vida, no nosso trabalho. Você olha alguém e você fala: admirável, Abinadab, Eliabe, de posição nobre, um homem que fala bem, se veste bem, tem moral. Cara, se essas pessoas não tiver Deus, querido, a oportunidade na sua vida está ali, chegou. Porque Davi aqui falou, diante do problema, cara, não é por espada ou lança, arma ou canhão, ou seja, não é por habilidade, mas é a unção, é o poder de Deus. Você não desafiou um exército de homens pequenos, você desafiou o Deus dos exércitos. E aqui entra aquela frase, né? Não fale dos seus problemas para Deus, fale de Deus para os seus problemas. Então por que a gente se apequena? Por que a gente se amiúda diante de algumas adversidades? Por que a gente não sabe, se posiciona como Davi? E eu não quero esticar muito aqui, mas agora eu quero ir para... Vamos lá em 2 João. Dezão, mas você não acredita? Cara, eu acredito na habilidade, eu acredito no curso. Eu acredito nessas coisas que vão te capacitar. Mas Salmo 127, se eu não me engano, fala assim, ó: não adianta nada a sentinela vigiar se Deus não olhar para a cidade. O que isso está falando? Não adianta nada ser bilíngue, trilíngue. Não adianta nada ter uma grande empresa se o Senhor não está ali, cara. Não adianta. Agora, por que eu faço curso? Por que eu faço aquilo outro, Dezão? Por que eu quero crescer no mundo dos negócios, no mundo do empreendedorismo, ou no mundo intelectual? Por quê? Porque nós não podemos desprezar, guarde isso aqui, nós não podemos desprezar a graça de Deus na nossa vida. Então eu não faço para alcançar, eu faço para Deus olhar e falar: Pai, eu estou aqui, pode abençoar mais, porque isso aqui eu estou sendo fiel no pouquinho, eu estou sendo diligente com aquilo pouquinho que o Senhor está me dando. E agora lá em 2 João,
1 de João, perdão. 1 de João 2, 27. 1 de João 2, 27. Diz assim: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Peçam nele como ele os ensinou. Eu vou ler de novo, querido. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam de que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensinará acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou. Então nós fomos ungidos por Jesus, no Senhor Jesus. Agora a sua unção, o que Deus está falando, o que fez com Davi. Davi não fez um curso preparatório, querido. Davi não fez um curso ali de habilidade, não fez um cursinho de 24 horas, 30 minutos. Davi foi possuído pelo Espírito de Deus. Davi só tinha unção e uma coragem fora do normal. Talvez Davi naquela época era um menino que se colocou na brecha. Peraí, são 40 anos quase Saul, você vendo e derrubando grandes exércitos, agora você está com medo desse cara aí, cara. Ele está vindo contra nós, desse jeito, grandão, fortão. Mas não é assim que a gente nunca lutou. A gente não ganhou pelo exército que é numeroso. Sempre Deus falava, tem muita gente aí, tem muita gente aí. Cara, foram 12 apóstolos que sacudiu. Foram 12 homens dispostos, disponíveis, cara, a fim de fazer a obra que chegou em nós. Nós temos aqui mais de 50 pessoas que desejam esse evangelho, cara, e a unção de Deus está disponível para você. Não olhe nunca mais para a sua família e ache que alguém é melhor do que você, porque talvez é mesmo. Não ache que alguém é mais bonito que você, porque às vezes, de verdade, é mesmo. Mas agora, cara, a gente tem que ser como Davi e falar: não, a unção que está em mim é verdadeira. Nós somos ungidos de Deus, cara, e a unção vai nos ensinar, a unção que vai me guiar. E essa unção aqui, cara, significa ser dotado de poder para servir, ser dotado de poder para fazer a obra, a jornada e a vontade de Deus, cara. A palavra unção significa isso aqui, ungido. Então agora Deus capacita. Vamos em 2 Coríntios, eu quero encerrar aqui. 2 Coríntios 2. Eu tenho um primo que é rico, não sei o que, e a gente se sente um nada, velho. Jesus, cara. 2 Coríntios 1, 21, 22. Ora, é Deus que faz. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçam firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Cara, pega isso, pelo amor de Deus. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Ele nos ungiu, cara. Davi foi ungido por Samuel. E o Espírito Santo de Deus, cara, é a unção de Deus que nos guiará. O Espírito Santo é o dunamis, é o poder de Deus para a gente fazer mais do que a gente pensa ou mais do que a gente imagina. E de verdade, agora eu encerro aqui mesmo. Efésios 3, 21. E eu encerro aqui e a gente ora.
Efésios 3, 10 ao 21. E eu quero ler tudo, cara. Efésios 3, 10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, vou ler de novo. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Multiforme sabedoria de Deus fala de você ter o seu jeitão mesmo. Você nunca vai ser o Dezão, graças a Deus por isso. E o Dezão nunca vai ser você, graças a Deus por isso. Porque se formos todos iguais, se formos todos um bando de Smurf, azulzinho, com a sunguinha branca e o chapeuzinho branco, cara, cristão em série assim, não seria revelado a multiforme sabedoria de Deus. A multiforme sabedoria de Deus está na igreja. A igreja está para os 5 ministérios, cara: evangelista, apóstolos, mestres, porém todos sendo sacerdotes, cara. Então vou ler o 11. De acordo com o eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança, pela fé nele. Portanto, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Porque essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, de acordo com a sua unção, de acordo com o teu Espírito Santo que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém, cara. Amém. Amém. Não levanta de qualquer jeito não, querido. Não levanta dessa cadeira para a gente orar no final de qualquer jeito. A unção você já recebeu. Não duvide no seu coração. Já está disponível. Dezão, mas eu tenho andado pesado. Cara, a unção despedaça todo jugo, todo fardo pesado. Deixa ele quebrar. Não fica olhando, se comparando com as pessoas ao seu redor, cara. Você é único. As digitais da sua mão não são iguais a outra. Você é único. Você é único, querido. Você é único. E Deus acredita e confia. Ele te designou para um propósito maior, que vai sair do seu jeito. Quando eu cheguei em Caçapava, eu fiquei em crise, cara. Primeiro culto lá no hotel, eu lembro como se fosse hoje. Eu entrei no banheiro e falei: Deus, e se nada der certo, Pai? E se as pessoas não gostarem do jeito que eu prego, do jeito que eu falo? Eu sou meio truculento, eu sou muito gesticulador. É a crise, cara. É a crise. E Deus só responde assim: eu só quero ver se você permanece fiel durante a jornada. Eu não chamei os outros para te aceitar, eu já te aceitei. André, escute aqui. Ele falou: cara, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te lembrar um versículo. Não foi você que escolheu para estar nesse lugar, foi eu que te escolhi. Eu falei: Deus de Deus, que obra louca, que obra maluca que o Senhor é.
E à medida que eu fui dando passos em Caçapava, cara, é claro que eu estou sempre aberto para uma transformação. Eu compartilho várias delas aqui em cima com vocês. Preciso melhorar cada vez mais. Mas ninguém vai tomar o meu lugar que é meu, querido. Porque Deus fez ele para mim, para eu ser eu nele. Vocês estão entendendo? Então por que a gente olha e a gente acha? Talvez vocês olham para Taubaté, vocês olham para São José. Ah, Caçapava é assim. Cara, no último culto que eu preguei aqui, a gente pôs as mãos sobre essa cidade e declarou Terra Santa. Declaramos que a terra vai agora trazer leite e mel para o comércio, para o governo. A criminalidade vai baixar aqui. Os hospitais vão funcionar corretamente. Não é porque tem alguém habilidoso no poder, é porque existe uma igreja que está entrando nas regiões celestiais, dobrando o seu joelho e clamando pela cidade. Por quê? Porque nós fomos ungidos de Deus, porque nós temos o que a cidade precisa, cara. Nós temos o que a cidade precisa. Você tem o que a sua família, o que os seus filhos precisam. É claro que é bom levar no psicólogo, mas às vezes o psicólogo vai voltar para você. Você tem lanchado com o seu filho, você tem brincado com o seu filho, você tem corrido de bicicleta com ele. Pronto, cara, acabou. A psicologia para tudo no amor. Mas a gente gosta de ficar terceirizando. Eu não sou bom nisso, eu não sou bom naquilo. Eu não estou falando de procurar ajuda. Eu estou falando da gente assumir aquilo que é nosso. E não ficar olhando, ai, tem alguém melhor que eu. Não. Deus está falando, é você abençoado. É você bendito. É você ungido de Deus. Então você que toma posse dessa palavra. Você que se acha um coitadinho, assim, ai, não saio daqui. Todo mundo na minha família isso e aquilo. Cara, nós somos os improváveis e Deus, primeiro ponto da lista, improvável. Vem comigo. E a gente falar de mim e do meu irmão, todos os nossos amigos. Cara, ninguém fala, hoje as pessoas falam, cara, vocês estão com igreja. Eu estou falando de conquistar, de conquista. Eu estou falando daquilo que Deus fez na minha vida, na vida do meu irmão, na minha família. Minha mãe está aqui hoje, cara. Que honra. Que honra. Minha mãe liga lá em casa, vamos tomar um café, eu preciso de uns conselhos. Que honra que é isso. Que temor que é esse, cara. Que temor que é esse. Eu não estou falando de ser melhor ou pior, estou falando daquilo que Deus faz. Mas a dona Vânia também teve, o seu, sabe, inculcou sobre nós, educação, tudo, fez de tudo. Amém? Você que fala assim, mano, eu nunca mais vou ser o mesmo perante as minhas adversidades e perante as pessoas. Não estou falando para você ser um cabeça erguida assim, não. Estou falando para você ser de Deus, consistente. Você vai levantar do seu lugar agora na fé, cara. Posturado e posicionado em Jesus. Existe um lugar no corpo de Cristo que é seu. É seu. A igreja espera, o Senhor espera. Chega de terceirizar. Chega. Não estou falando para você não pedir ajuda, amém? Fique bem claro isso. Se você precisa de ajuda, vamos, mas encare a realidade da sua vida. Põe a mão no seu coração. Nós acabamos de ler em 1 Coríntios 2, 1, 21, 22. Que Ele nos ungiu, cara. Que a unção de Deus vai nos capacitar para servir esse Deus. Que a unção de Deus vai te ensinar acerca de todas as coisas. Pai, eu vejo essa igreja, Pai,
se levantando no Senhor nessa noite. Eu vejo casais se levantando no Senhor nessa noite. Eu vejo homens e mulheres se levantando nessa noite, Senhor Jesus, assumindo a posição, assumindo o compromisso, assumindo, Senhor Jesus, e professando e confiando a sua fé, mesmo que tenha que alinhar. Eu vejo homens, mulheres, jovens se posicionando no Senhor. E nós seremos uma igreja que não mais, Senhor Jesus, olharemos pedindo alguma coisa externa, porque aquilo que precisamos já temos, e é a unção de Deus sobre nós, Pai. É assim que cremos, e é assim que oramos nessa noite, Jesus. Que a unção de Deus nos capacite, Senhor Jesus. Que a tua unção fresca, uma unção serena, leve, vem agora despedaçando julgos nessa noite. Deus, eu quero quebrar aqui nas regiões celestiais, na autoridade do nome de Jesus, fardos pesados, ó Pai, julgos, palavras de maldição acerca da vida das pessoas, ó Pai. Aquelas pessoas que têm recebido tudo que você faz não dá certo. Você é assim, desse jeito estabanado. Você é meio doidinho da cabeça. Senhor Jesus, nós quebramos agora a maldição, Senhor Jesus, a palavra contrária àquilo que o Senhor nos disse, Pai. Nós entramos agora, Pai, no mundo espiritual, com teu sangue, Jesus, sobre as nossas vidas, e traz libertação, cura, muda a nossa ótica, Jesus, muda os nossos pensamentos, ó Pai. Levamos os nossos pensamentos cativos a Ti, Senhor Jesus. Traz cura de paternidade, Senhor Jesus. Cura de pai, de mãe. Senhor Jesus, limpa esse coração. Liberamos os nossos irmãos para viverem, Senhor Jesus, livres do pecado, livres de uma maldição, livres de uma palavra imposta, profetizada da boca de maldição, Pai. Nós quebramos agora e declaramos que as pessoas serão livres para elas serem elas mesmas, ó Pai, e viverem um chamado celestial com o Senhor. Se há alguma coisa relacionada à identidade dos meus irmãos, se há, Senhor Jesus, alguma coisa relacionada à identidade que impedem eles deles serem eles mesmos, que seja quebrado nessa noite. Que seja quebrado nessa noite pelo poder do Teu nome, Jesus. É assim que eu oro e peço ao Espírito Santo, continua nos conduzindo, Senhor Jesus. Continua nos conduzindo em verdade e vida, e muda a nossa ótica acerca de nós mesmos, Senhor Jesus. Não queremos ser arrogantes, queremos só ser filhos amados do Pai, Pai. Espírito Santo de Deus, consolida essa mensagem, consolida essa série, tudo que falamos dentro do coração dos meus irmãos, para a glória do Teu santo nome. Amém, Jesus.